Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de lógica de programação e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito legal que é a tabela verdade. Você vai entender um pouco melhor por que as lógicas da aula passada são como são e como funcionam os operadores lógicos em uma tabela. Vou mostrar isso para vocês em uma tabela. Então vamos colocar a mão na massa. Tabela verdade. O que é essa tabela verdade? A gente pode ver aqui que a tabela verdade, eu tirei essa tabela aqui do chat GPT, é muito bom para gerar conteúdo, inclusive, se você quiser treinar bastante ali e souber fazer boas perguntas para o chat GPT, ele vai te ajudar muito. Aqui a gente tem a tabela verdade, uma variável A e outra variável B, e o resultado dessa variável com o operador lógico E, que significa os dois E comerciais, tá vendo aqui? Então, se nas minhas variáveis eu tiver o valor true e o valor false, significa que o resultado vai dar falso. Pô, lembrando o que eu falei na aula passada, todas as condições tem que dar verdadeira para que aqui dê verdadeiro. Se uma das condições derem falso, então aqui o resultado será falso. Quer ver? Ó? A segunda aqui eu tenho falso e B é true, também vai dar falso. Se os dois forem falsos, o resultado também é falso. Se os dois forem verdadeiros, aí sim eu tenho o resultado verdadeiro que atende às duas condições. Se os dois deram verdadeiro, aí eu atendo às duas condições e os dois são verdadeiros. Agora, é diferente do ou. Se uma das atribuições, uma das variáveis der verdadeiro, o ou dá verdadeiro. Se as duas derem falso, aí dá falso. É basicamente isso. Ou seja, se A der verdadeiro e B der falso, aí o resultado é verdadeiro. Se A deu falso, mas o B deu verdadeiro, então o resultado também é verdadeiro. Se o A deu falso e o B deu falso, o resultado é falso mesmo. Se o A deu falso ou verdadeiro e o B também deu verdadeiro, o resultado também será verdadeiro com o operador lógico ou. É muito importante você entender e conhecer bem os operadores lógicos. Na lógica de programação, a gente sempre vai utilizar os operadores lógicos. É comum você utilizar no seu dia a dia os operadores lógicos. Você vai ter bastante exercício. Falando em exercício, eu espero que você tenha feito os exercícios da aula passada. Lembrando que, para que você tenha sucesso nesse curso de lógica de programação, é muito importante que você faça os exercícios. Aquilo que você está aprendendo comigo aqui nesses vídeos é apenas 20% do que o que você realmente precisa aprender. O restante você vai conseguir exercitando e praticando. Todas as vezes que você praticar, você vai melhorar cada vez mais a sua lógica de programação. Vai escrever bons algoritmos. Lembrando que os algoritmos são instruções que a gente passa ali no nosso sistema, instruções de tarefas e passos até executar aquele nosso objetivo que a gente quer no final. Então, é muito importante que você entenda sobre isso e que você pratique demais. Quanto mais você praticar, melhor você vai ficar. Jogo é jogo, treino é treino. Mas se você não treinar, você não vai fazer um bom jogo. Te espero na próxima aula.